Neste vídeo, você verá uma entrevista com o Dr. Renato Martins, diretor do Centro de Oncologia de Pacientes Ambulatoriais do Seattle Cancer Care Alliance, em Seattle, nos Estados Unidos, o epicentro do surgimento de coronavírus, dos casos de coronavírus nos Estados Unidos. Ele também é um dos diretores, um dos chairs do painel de oncologia torácica do NCCN e também faz parte do comitê de crise do Covid-19 na sua instituição. Ele fala de forma muito clara e prática todos os cuidados que estão sendo tomados no Cancer Center de Seattle para prevenir as contaminações, tanto de pacientes quanto de profissionais de saúde, e quais os passos estão sendo feitos ao diagnóstico, tratamento desses pacientes, medidas de isolamento. É sem dúvida uma entrevista bastante rica e que a gente deve avaliar o que pode ser aplicado no Brasil para os nossos pacientes, para familiares, profissionais de saúde e para os centros de tratamento de oncologia. O nosso centro de oncologia tem 4 centros na comunidade em volta de Seattle, então a gente tem um diretor dessa parte também. Uma das coisas que tem sido um problema sério é garantir que a gente tem todos os suplementos que são necessários. Por exemplo, a máscara N95 está sendo usada só em situações de alto grau de exposição. Para profissionais de saúde que estão na linha direta. E só em situações de alto grau de exposição. Então, por exemplo, laringoscopia, procedimentos que você tem que ficar mais tempo em contato com o paciente, em alguém que tem simplesmente sintomas respiratórios e não está diagnosticado ainda, a gente usa uma máscara cirúrgica comum que tem o visor de proteção dos olhos também. E essa recomendação está em linha com a recomendação da WHO, da recomendação que está sendo feita no Canadá e, na verdade, do ponto de vista prático, em todos os centros de oncologia dos Estados Unidos, porque a gente não tem disponível as N95 para ver todos os pacientes. Essa é a diferença entre o que aqui se chama de droplet precaution, que é o que a gente está utilizando agora, versus respiratory precaution, que é algum mecanismo de filtrar o ar. Perfeito. A gente tem, a universidade tem 5 hospitais, então a gente tem uma pessoa responsável pela integração desse sistema. Como a gente já tinha conversado antes de começar essa apresentação, a gente está movendo agressivamente na direção de telehealth, e a gente tem um manager do support staff, né, o pessoal que faz marca consulta, etc. E esse grupo se reúne por telefone 2 vezes por dia, todos os dias. Então, a prioridade número 1 era controlar a infecção na clínica. Então, imediatamente, a gente colocou grupos de screening em todos os pontos de entrada, incluindo em todos os elevadores nos níveis do estacionamento. Então, ninguém entra no prédio sem ter passado por esse screening inicial. Renato, esse ponto é importante, porque vocês tiveram o primeiro caso em 20 de janeiro, nós estamos há 2 meses da situação.
Uhum. Nós estamos há 2 meses da situação. Me diz uma coisa, quanto tempo demorou para vocês começarem a tomar essa medida de restrição de pessoas indo para o hospital, para a clínica? Aproximadamente quanto tempo demorou? Foi, como eu disse, a primeira morte foi no sábado, dia 29 de fevereiro. E na segunda-feira, dia 2 de março, a gente implementou esses... O que é um escândalo, na verdade, é o fato de que entre o primeiro caso em janeiro, em Seattle, e o final de fevereiro, o último dia de fevereiro, obviamente, isso estava se espalhando na comunidade completamente sem detecção. Então, se a gente soubesse, se a gente estivesse testando agressivamente os pacientes com sintomas respiratórios, a gente saberia que isso estava se espalhando na comunidade e provavelmente teria iniciado provavelmente não, com certeza teria iniciado esses procedimentos antes. Mas foi a primeira morte que mostrou que o problema em Seattle era muito maior do que se tinha percebido. Tá, eu pergunto isso porque aqui começou agora, e a impressão que a gente tem é que está começando de forma muito lenta, ainda muito questionamento, as sociedades médicas começando a se posicionar agora, mas até os próprios médicos, ontem eu conversei com colegas do interior, outros colegas de outros hospitais, e a impressão que a gente tem é que a coisa, claro, é uma situação atípica para todo mundo, mas está começando de forma muito lenta. Felizmente, a gente conseguiu também reduzir e orientar os pacientes a não vir. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas era mais para saber esse tempo que vocês tomaram a decisão. Acho que aqui a gente precisa alertar de novo a importância dessa tomada de decisão de rastrear quem está indo para o hospital, quem deve ir e quem não deve mais ir ou aguardar um momento mais seguro. Aí tem esse primeiro screening, que é feito por voluntários saudáveis, e aí, se alguém tem sintomas respiratórios, é levado para uma outra área, e aí interage com enfermeiras da parte de controle de infecção, e se esses sintomas, então, são considerados significativos, o paciente, então, é colocado numa máscara e conduzido diretamente para a sala de exame, obviamente para evitar que alguém fique sentado na sala de espera, espalhando o vírus por todos os lados. Excelente. Então, esse é só para ter como guia, o guideline que essas enfermeiras utilizam, né? Então, como você pode ver aqui, obviamente, se você não tem nenhum sintoma respiratório, o que se faz é o padrão. Se você tem febre sem nenhum sintoma respiratório, a mesma coisa, mas se você está nessas categorias de alto risco que estão descritas aqui, o paciente é colocado em uma máscara e droplet precautions, que é esse sistema em que você usa máscara cirúrgica comum, entre aspas, com a proteção dos olhos e, obviamente, gown e luva. Uma coisa que foi uma prioridade no início também era tentar definir um critério para as enfermeiras poderem triar esses pacientes pelo telefone, porque, obviamente, em oncologia tem a questão do paciente que está com febre depois de receber um tratamento citotóxico, e o fato dele não ter sintoma respiratório não é razão para você dizer, tudo bem, então, pode ficar em casa.
Na verdade, mesmo com sintoma respiratório, se o paciente estiver estável, o mais importante é ficar em casa. Mas aqueles pacientes que potencialmente estão neutropênicos, a recomendação de ficar em casa e não fazer nada, obviamente, não é razoável. Então para o paciente oncológico que esteja em tratamento ou não, com sintoma respiratório, sem febre, e você está falando ficar em casa, nem vir para testar, é isto? Correto. Nem testa. No momento que a gente tiver os testes e a gente está nessa transição, e é bastante provável que a gente possa começar a testar todo mundo em breve, pelo menos aqui em Seattle, porque o nosso departamento de virologia é sensacional. Então, nesses pacientes que, se a gente puder testar de forma mais difusa, é importante, na verdade, testar. Por que é? Não porque você vai fazer alguma coisa diferente, mas porque você pode, então, orientar o paciente que absolutamente ele tem que fazer isolamento social. Perfeito. Não sair de casa sob nenhuma hipótese, uma vez que você testou positivo. As pessoas que moram com você, provavelmente, já era, né? Todo mundo que mora na mesma casa já viu o vírus, então isso não faz tanta diferença. Mas certamente não sair de casa sob nenhuma hipótese. Excelente. Outra coisa que foi uma prioridade nessa primeira semana foi criar um esquema de cobertura para a gente poder ver os pacientes ambulatoriais. Então, a gente criou uma ordem de prioridade, onde esses pacientes seriam alocados. Né? Se você tem 8 pacientes vindo pela manhã e o médico acorda naquela manhã com tosse, acabou. Ele não vem trabalhar sob nenhuma hipótese. Né? E não importa se é uma tosse leve ou se os sintomas são nariz escorrendo e uma tossinha. A gente sabe que os pacientes podem estar completamente assintomáticos e ainda ter vírus na nasofaringe. Então, qualquer sintoma respiratório, fique em casa. Então, a primeira opção é o médico que já está na clínica e tem lugares disponíveis. A segunda opção, que é uma coisa que eu acho que não está ainda muito em prática no Brasil, mas a gente tem um grupo de nurse practitioners and physician assistants que é sensacional. Então, a segunda opção são esses profissionais que já estão na clínica. Depois, a terceira opção, se as duas primeiras não funcionarem, é uma nurse practitioner que está no tempo administrativo dela. E, finalmente, a gente tem todos os dias da semana, por cada grupo de pulmão, grupo de próstata, grupo de mama, a gente tem um médico que está risco de ser chamado na clínica se os outros 3 níveis não funcionarem. Renato, algumas perguntas com relação aos médicos que cuidam dos pacientes com câncer. Você tem uma estimativa aí de número de médicos do grupo da oncologia que estão infectados, que pegaram o vírus e estão fora de cena, estão em quarentena? A gente tem, nesse momento, entre os oncologistas da universidade, a gente tem 0 casos confirmados. A gente tem 2 enfermeiras, uma enfermeira que trabalha no ambulatório e uma enfermeira que trabalha nos pacientes internados que tem infecção documentada e não na oncologia, mas há 2 dias atrás morreu o primeiro médico da faculdade. Você pode falar um pouquinho a idade dele, se tinha alguma comorbidade?
Esse médico estava parcialmente aposentado aos 78 anos de idade. E me diz uma coisa, pensando nisso também, uma outra pergunta que a gente tinha levantado aqui, é para médicos, né, de uma forma geral, qualquer colega ou profissional de saúde, existe alguma recomendação ou algum shift, uma mudança aí de conduta, de rotina, de plantão, para médicos com mais de 60 anos, o grupo de risco de pessoas de mais idade, ou, de repente, o médico, um colega que tem diabetes, hipertenso, está tendo alguma recomendação para esse grupo de risco médico, profissional de saúde, não trabalhar ou mudar o seu forma de atendimento? Como é que está isso para o profissional de saúde? Essa é uma pergunta excelente. Essa era uma preocupação minha na primeira semana, e eu acho que eu não fui enfático bastante para colocar alguma recomendação em relação a isso inicialmente. Mas aí a gente teve o primeiro profissional que se recusou a ver um paciente. Então, eu acho que é importante, numa situação como essa, primeiro você ter empatia pelo colega, né? Isso não deve ser abordado de uma maneira maniqueísta, né? Não é os heróis e aqueles que se recusam a ver paciente. Acho que essa não é a maneira correta de abordar isso. Aqui a gente está usando o limite de 70 anos, então se você tem mais de 70 anos, a gente oferece tirar você do contato direto do paciente. O médico pode optar por não aceitar isso. Tá. Mas aqueles acima de 70 anos, a gente está oferecendo essa oportunidade. Então, profissionais acima de 70 anos oferecendo a oportunidade de não atender, não ver pacientes durante essa pandemia, durante essa crise. Isso. Mas não são só os pacientes, os médicos acima de 70 anos, né? Então, vamos supor, por exemplo, você que é um cara novo, vamos supor que você estivesse morando com o seu pai que tem doença obstrutiva pulmonar crônica e tem 82 anos. Se você for infectado e levar o vírus para casa, você vai matar o seu pai com certeza, né? Então, a gente mandou um e-mail para todos os médicos, falou, olha, a gente está aqui para conversar. Obviamente, essas decisões não devem ser feitas individualmente, sem nenhuma comunicação, porque fica difícil de planejar um sistema de cobertura e tal. Então, fala com a gente. A gente colocou 4 pessoas diferentes que os médicos e as enfermeiras e as nurse practitioners podem entrar em contato e dizer, olha, eu não tô me sentindo confortável de ver paciente com sintoma respiratório, por quê? E aí a explicação de por quê. E eu acho pouquíssimo provável que a gente vá dizer para alguém que não importa, eles têm que ver o paciente de qualquer maneira. Eu acho que esse é um ponto que a gente queria reforçar, porque a gente tem isso, né? Então, profissionais de saúde com mais de 70 anos, médicos, profissionais de saúde, discutir, né? A gente está com um momento já de transmissão comunitária, a gente não sabe mais quem tem e quem não tem, quem foi exposto e quem não foi exposto. Então, número 1, essa questão da idade do médico. Número 2, esse ponto que você colocou, meus pais moram fora de São Paulo, em outra cidade, e a gente já sabem que vai demorar muito para eu ir visitá-los. Então, pessoas que têm os pais, avós, pessoas de idade próximos e são profissionais de saúde, atenção, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Uma coisa que eu queria te perguntar, a gente tem tomado os cuidados no atendimento, você falou um pouco de máscara no início, quando tem o contato com o paciente já de risco, que sabe que tá positivo para o vírus. Durante o atendimento normal, no dia a dia, os cuidados que vocês estão tendo são
os mesmos que estão sendo difundidos aqui, não cumprimentar, né, não tocar, manter distância, lavar as mãos, utilizar o álcool gel, lavar com água e sabão, mas não precisa usar máscara no atendimento de uma pessoa que não tem nada, correto? É isso que vocês estão fazendo Correto. também. Correto. Perfeito. É isso que a gente está fazendo. Ok. Então, no dia 5 de março aqui em Seattle, a gente tinha 70 casos documentados de COVID-19. Então, na segunda semana, esse assunto que a gente acabou de discutir, criar um processo para aqueles médicos que estavam desconfortáveis em se expor a pacientes com sintoma respiratório. A gente criou 2 linhas adicionais de cobertura para os pacientes internados, né? Do jeito que funciona aqui na faculdade, a gente sempre teve uma pessoa que é responsável por um grupo de pacientes internados e tem sempre uma pessoa em risco de ser chamada se aquela pessoa ficar doente. Agora a gente tem 2 outros níveis, né? Então, agora tem 4 médicos alinhados para cada grupo de pacientes internados. Eu, por exemplo, sou responsável pela terceira linha de cobertura nas quartas-feiras. Então, se na quarta-feira tiver os 2 médicos das linhas 1 e 2 ficarem doentes, eu sou chamado. A gente está remarcando todos os pacientes que não estão em tratamento e estão só em acompanhamento ambulatorial, e essa decisão é revisitada todas as sextas-feiras. E a gente também institucionalizou na segunda semana um drive-thru para testar as pessoas que trabalham no centro de câncer. Você nem sai do carro, você dirige o carro dentro do estacionamento, vem uma enfermeira, faz o swab da nasofaringe e você vai embora sem sair do carro. E ontem a gente começou isso para os pacientes também. Renato, com relação ao tratamento, acho que esse é um ponto fundamental e eu vou fazer algumas perguntas, iniciando com o tratamento sistêmico, com quimioterapia em pacientes oncológicos, né? Pensando em, claro que é muito amplo, existem pacientes com doença inicial, pacientes com doença metastática que não podem esperar o tratamento. Mas imaginando um paciente com doença inicial, uma paciente, por exemplo, com câncer de mama, operou, ela tem indicação de fazer quimioterapia pós-operatória, adjuvante, e como é que vocês estão lidando? Ela poderia até adiar um pouco o tratamento. Nesses casos, o grupo de câncer aí de Seattle tem recomendado adiar o tratamento, postergar um pouco, mantendo a segurança da eficácia do tratamento na doença inicial, né, em paciente que operou e que vai fazer uma quimio pós-operatória. Como é que vocês têm discutido aí? Aliás, antes disso, os Molecular Tumor Boards, as reuniões dos médicos estão suspensas? As reuniões são todas feitas através de Zoom. A faculdade tem uma recomendação de não ter mais do que 5 pessoas dentro da mesma sala. E com relação à químio, comenta para a gente essas questões. Uma razão, diferentes níveis, né? Então, tratamento paliativo. Uma razão para adiar o tratamento paliativo é que esses pacientes podem ficar doentes, com febre, neutropenia, e sobrecarregar o hospital mais ainda. Mas, na verdade, se você olhar os dados, o paciente, pelo menos em câncer de pulmão e outras situações que estão bem documentadas, o paciente tem mais chance de ser internado se ele não for tratado, porque acaba sendo internado por sintomas da doença. Então, se o objetivo é prevenir, sobrecarregar o hospital, não tratar pacientes com doença avançada não é uma boa estratégia. Com relação ao tratamento adjuvante, eu acho que é importante, como você já sinalizou,
que esse tratamento é um tratamento com um intuito curativo, né? Então, eu diria que, nos casos que você consegue respeitar os limites do estudo clínico que levou ao estabelecimento daquele tratamento adjuvante, eu acho que está ok. A gente aqui, usando um exemplo de câncer de pulmão, nunca teve um grande entusiasmo de tratar pacientes com um tumor de 5 centímetros e linfonodo negativo. Com certeza, esse é o momento em que o pêndulo iria totalmente na direção de não tratar esses pacientes. E, finalmente, com o cancelamento de, como vocês vão ver no outro slide, o cancelamento de todas as cirurgias eletivas, né? Não que cirurgia de câncer seja eletiva, mas, por exemplo, o nosso grupo de pulmão, para pacientes que têm tumores hormônio sensíveis, estão fazendo tratamento hormonal neoadjuvante e adiando essas cirurgias. Desculpe, a radioterapia, mais pela questão do paciente ter que ir para o hospital e risco de contaminação, também tem sido postergado ou adiado o tratamento com radioterapia, ou esse está mantido, tomando todos os cuidados de contato e paciente estando assintomático? O chefe da radioterapia está começando a discutir que tipo de pacientes eles evitariam tratar, mas eu diria que eles estão atrás da gente nessas discussões. Isso, eu não vou perder tempo nisso, esse é só como guia, o script quando a gente liga para o paciente oferecendo remarcar a consulta. Uma coisa que foi traumática, e com certeza no Brasil, pela proximidade das famílias, seria bastante traumático também, é que a faculdade proibiu a visita aos pacientes internados. Então, ninguém da família pode ficar no quarto e ninguém da família pode visitar. Absolutamente proibido. Absolutamente proibido, a não ser, quer dizer, pode ser autorizado pelo diretor médico da unidade e, obviamente, em uma situação, por exemplo, alguém está super doente, pode ser que morra e o filho veio de Kansas para visitar. Claro que essa seria uma exceção, mas você tem que ser aprovado pelo diretor médico da área. Eu acho que só um ponto aqui, sem visita para pacientes, não estamos falando de paciente com Covid, tá? É pacientes que estão internados por outros motivos, né? Internados por outros motivos e também não estão podendo ficar com acompanhante. Exato. E a gente está vendo um aumento grande na demanda por leito hospitalar, obviamente, né? E a gente está no nosso centro de oncologia discutindo alternativas para você internar o paciente, e uma dessas alternativas é a criação de um centro de tratamento urgente que vai funcionar de 8 da manhã às 10 da noite para tentar manter o paciente fora da emergência e possivelmente fora da internação também. Então, por exemplo, alguém que apresenta com vômito, diarreia, desidratação, que vai precisar de receber cuidados até às 9 da noite. Antigamente, a gente mandava esses pacientes para emergência.
Hoje, a gente vai tentar manter esses pacientes o máximo possível no nosso prédio e não sobrecarregar a emergência. Ok. Então, eu mostrei os dados para vocês do dia 5, quando a gente tinha 70 pacientes positivos. No dia 11, 6 dias depois, a gente tinha 366 pacientes confirmados. E nesse mesmo dia, se anunciou que se anunciou que as escolas de Seattle iam ficar fechadas até o dia 24 de abril, pelo menos, e possivelmente mais do que isso. E, com relação ao futuro, uma das coisas que a gente está, obviamente, é uma prioridade nacional, é aumentar o número de testes para todos os pacientes que têm sintomas respiratórios e criar um sistema de poder comunicar esses resultados de volta para o paciente o mais rápido possível, para que ele possa se isolar das outras pessoas, né? Porque não tem nenhum sentido testar o paciente e não comunicar esses resultados de forma rápida, né? O teste ser positivo não vai alterar em nada a sua recomendação de como tratar o problema. A razão para testar é o isolamento. E a gente está criando um plano de urgência no caso do hospital ser completamente overwhelmed pelo número de pacientes. Pensando um pouco na cidade, Renato, você falou que as escolas fecharam, a Universidade de Washington está fechada até 24 de abril, restaurantes... Restaurantes, o governador proibiu qualquer agregação de mais de 50 pessoas. Eu e a minha esposa, a gente está tentando ajudar os restaurantes aqui em volta. Em vez de cozinhar em casa, a gente está pegando take-out dos restaurantes para tentar ajudar eles a continuarem funcionando. Aqui em São Paulo, a gente tem esse sistema de delivery muito forte, como a cidade é muito grande, através de aplicativos, né? Seria uma sugestão pedir por aplicativo para tentar manter os restaurantes abertos, funcionando, e não ter tanto impacto econômico. Isso. Só tem uma questão, né, que é ter certeza de que esses empregadores estão usando um critério de manter os funcionários em casa que está em linha com o que seria recomendado, né? Porque o que você não quer que aconteça é 4 médicos que estão trabalhando resolvem pedir um take-out, o take-out chega contaminado com o vírus, e aí os 4 estão em casa e não podem atender paciente. Esse é o grande desafio. Transporte público funcionando normalmente. O transporte público funcionando normalmente, embora, obviamente, as pessoas estão evitando pegar ônibus o máximo possível. Ok. E outra coisa que foi aqui, mostra essa crise de coisas de defesa, é que a gente suspendeu toda o isolamento de pacientes com MRSA e VRE. Então, os médicos agora não usam mais gown, luva e máscara quando tem pacientes com Estafilococcus multiresistente, nada disso. Isso. Por conta de falta de das supplies, das máscaras e luvas. Isso. Então, esse é um ponto real que a gente pode começar a enfrentar aqui nos hospitais e nos centros, né? Muito cuidado com a utilização de luva, máscaras e material. Outra coisa que aconteceu aqui também é que
gels de limpeza que ficavam, você obviamente trabalhou aqui muito tempo, que estão em todos os lugares, né, na porta de todas as salas de exame, na faculdade, né, isso não é no centro de câncer, a gente não teve esse problema. Na faculdade, eles foram, de todas as áreas ambulatoriais, eles foram removidos, porque eles estavam sendo roubados. Meu Deus. E o suplemento de um mês acabou em 3 dias. Esse é os guidelines de retorno ao trabalho para aqueles pacientes não pacientes, retorno ao trabalho dos profissionais de saúde, né? E eu acho que esses guidelines aqui eu também não vou entrar em detalhe, eles estão descritos aí nessa tabela. E no dia 16, né, então, eu mostrei para vocês do dia 5 ao 11, passou de 70 para 360. E do dia 11 para o dia 16, a gente tem 904 casos confirmados, com 48 mortes. E no dia 17, a gente teve um pedido da faculdade para listar todos os médicos que potencialmente poderiam ser distribuídos em outras áreas que não são as áreas deles. E no dia 17, a gente teve um aumento do número de novos casos de 12%. E, finalmente, isso é dois dias atrás, no dia 17, a gente cruzou 1.000 casos, no dia 18, a gente tinha 1.187, com 66 mortes, e o aumento do número de casos por dia está em 17%. Renato, então, se você puder deixar esse slide só um pouco para a gente, o último slide, a gente eu estou vendo aqui, né, os testes positivos de acordo com a idade, claro que acaba pegando aí adulto 30 anos até 59 anos, né, e depois acima de 60. A gente teve algumas notícias aqui de que pessoas jovens nos Estados Unidos, entre 20 e 49 anos, 20 a 25% internados por questões aí respiratórias, né, que era o que se imaginava que fosse mais leve. Você está vendo isso aí, ou é algo que não está acontecendo? É mais para pessoas de mais idade mesmo, os casos mais críticos? Não, a percentagem de pacientes... Então, deixa eu voltar atrás aqui. A gente está com 1.200 casos, vamos dizer. 1.200 casos e 60 mortes, né? Então, a gente está agora com uma taxa de mortalidade de 5%, né? Se a gente voltar para esse slide aqui, de 900 pacientes com 48 mortes, a taxa de mortalidade é acima de 5%. Então, à medida que você vai testando mais gente, a taxa de mortalidade vai necessariamente cair. Então, 25%, se 25% dos pacientes entre 20 e 40 anos estivessem sendo internados, a única explicação é que a gente só está testando pacientes graves nessa faixa etária, porque esse número obviamente incorreto. Esse viés é importante e precisa ser reforçado, né? Se tivesse teste para todo mundo, talvez caísse, a taxa de mortalidade fosse menor. Com certeza. Queria explorar um pouquinho a questão muito importante aqui para nós médicos no Brasil da telemedicina. Tá? A telemedicina no Brasil não foi... Existe uma regulamentação, ela não tinha sido regulamentada, ela foi revogada em 2019. E aí agora houve, né, diante de tudo isso, a recomendação, inclusive o próprio governo federal fazendo teleorientação para diversos, né, espalhando a informação
e orientação de centros médicos grandes para os centros menores do sistema público de saúde. E nós, médicos, né, cancelando todo mundo, né, todas as especialidades cancelando consulta, adiando consulta, postergando atendimento, e os pacientes da nossa área de oncologia precisando mostrar exames, saber se continua ou não o tratamento, se vai seguir com o próximo ciclo de quimioterapia, e por aí vai. E nós começamos, então, e agora, né, houve um caráter excepcional de emergência, uma autorização, né, governamental para que se usasse teleorientação, a telemedicina, nas suas diversas especialidades, ou seja para laudar um exame que já estava muito feito, mas para ter a conversa com o médico para o médico, médico-paciente. E como é que vocês estão usando isso aí? A telemedicina é aprovada e vocês estão acompanhando, fazendo médico-paciente a teleorientação? A gente está credenciando, aqui tem um rápido processo de credenciamento. Eu, por exemplo, fiz o meu ontem. A ideia é começar na semana que vem, autorizando tanto o médico que está em casa por causa de sintomas respiratórios, mas se sentindo bem para trabalhar, poder interagir com os pacientes para não sobrecarregar os outros médicos, como também a gente montou uma sala no centro de oncologia para você poder mais facilmente, sem ter que fazer muita arrumação tecnológica, chegar lá e simplesmente interagir com o paciente em casa. A legislação daqui ainda exige que você tenha vídeo, comunicação. Não está claro se você pode cobrar a seguradora se não tiver o componente de vídeo, embora o governo tenha dito que todas essas regulamentações estão suspensas durante esse estado de emergência. Então, é pouco provável que essas coisas não sejam reembolsadas. Vocês estão usando esses canais que nós já conhecemos de teleconferência, estilo Skype, Zoom, ou alguma coisa específica para a área médica? Não, Zoom. Zoom. Estão usando o Zoom, um Skype, alguma coisa que tenha essa interação médico-paciente por vídeo, né? Isso. E uma coisa com relação ao cuidado dos pacientes, a vacinação, né? Houve aqui uma recomendação, uma antecipação da vacinação para influenza, para gripe. Vocês já passaram por isso, porque vocês estão acabando o inverno aí, já teve a vacinação da influenza. Com relação à vacinação para influenza, além da influenza, alguma recomendação para vacinação, por exemplo, para pneumococo, fazer o protocolo de pneumococo? Tem tido alguma coisa nesse sentido aí? Como você falou, a gente já passou desse período, obviamente não pneumococo, mas influenza. Eu acho que qualquer coisa que você puder fazer para diminuir o número de pacientes que vão desenvolver sintomas respiratórios severos é fundamental. Você pode reforçar uma coisa que ficou lá no início, Renato, com relação ao uso de máscaras no serviço? Uma pergunta que pediram para reforçar e explicar melhor a questão da N95 e da máscara cirúrgica. Como é que está o uso de máscara no serviço? Então, para começar, N95 tem que ser ajustada para a pessoa, né? Não é você passa por uma caixa, pega qualquer uma e bota e acha que está protegido. Então, assumindo que você foi ajustado para a máscara, quando você tem documentação de COVID-19, com certeza, isolamento respiratório completo, né? E tem duas opções, você pode usar uma N95 ou você pode usar aquela que parece um negócio espacial, né? Que tem o respirador acoplado,
que coloca ar filtrado dentro da máscara, e também quando o paciente não tem documentação, mas vai fazer um procedimento de maior risco para o médico, né, broncoscopia e coisas como essa, também usa N95. Para aqueles pacientes que não têm documentação e têm sintomas respiratórios, a gente está usando máscara comum, protetor de olho e gown e luva. E com relação aos pacientes oncológicos, você mostrou esses números dos casos de uma forma geral, confirmados em Washington. Você tem números aí de qual o número de pacientes oncológicos internados com Covid-19 e que faleceram? Eu vou te dar os nossos aqui. Eu fiz uma pergunta rápida para o time aqui. Até ontem, ninguém tinha casos confirmados. Eu tive uma paciente que testou negativo, tinha todos os sintomas, paciente de risco testou negativo, e perguntei para colegas de outros hospitais grandes de São Paulo, que também, até ontem, não tinham pacientes testados positivos, no interior de São Paulo também. Como é que está aí em Seattle o número de casos de paciente oncológico com Covid e mortes por isso? Eu não tenho os dados da cidade inteira. No nosso centro, que são 4 hospitais e 4 centros de comunidade, a gente tem 3 pacientes que testaram positivo e, por enquanto, nenhuma morte. Excelente. O único trabalho que tem, né, é um estudo que foi publicado, se não me falha a memória, no JAMA, né, do grupo, no Lancet Oncology, né, a experiência chinesa com pacientes oncológicos, de cerca de 2.000 casos, eles tiraram lá 400 que não tinha caso confirmado, faltava informação, 1.500 casos de pacientes com Covid-19, 18 eram pacientes oncológicos, era um número pequeno. Mas quando eles avaliaram a gravidade, né, desses pacientes, ela é 3 vezes maior a doença nesses pacientes oncológicos em tratamento. Os pacientes, os sobreviventes, né, os pacientes que tiveram câncer e estão livres de doença, não teve um risco tão maior, e pacientes com câncer de pulmão, que em geral tem mais comorbidades, né, DPOC, ex-tabagistas, na maioria das vezes, e idade, foram os que mais sofreram, e o risco de morte para esses pacientes foi maior do que na população geral. Mas é um estudo pequeno, acho que a gente vai começar a ver isso com mais frequência agora, que a gente está levantando os casos e as publicações estão saindo muito rápidas, né? Renato, a gente tomou o seu tempo, praticamente 1 hora de conversa. Eu queria te agradecer e pedir para você, a gente está com, né, como eu te falei, colegas médicos, profissionais de saúde, pacientes, familiares acompanhando, e eu queria que você passasse uma informação final para a gente, não só como médico, mas como cidadão. Você está nos Estados Unidos há mais de 20 anos, uma situação nova para todo mundo, e a gente está começando essa semana o que vocês começaram há 1 mês, né, a todas as medidas de precaução. O que você pode passar para a gente nessa mensagem final? A gente está tentando sempre passar uma mensagem de otimismo no final. E eu acho que não tem a menor dúvida que já é a realidade aqui dos Estados Unidos, e é bem provável que seja a realidade no Brasil em breve. Esse é o desafio mais sério das nossas carreiras. Né? Tem gerações de médicos que nunca se expuseram a uma crise tão grande quanto a que a gente está vendo ao redor do mundo, né? Você vê o que aconteceu na Itália, é uma coisa simplesmente horrorosa. Mas não tem a menor dúvida de que a gente vai prevalecer. Que trabalhando duro, num futuro
a gente vai olhar para trás e estar super orgulhoso de que a gente conseguiu vencer esse desafio, não tenho a menor dúvida com relação a isso. Renato, muito obrigado. Eu gostaria de encerrar, eu só estou vendo aqui uma última coisa, me perdoa, duas questões, se você puder ajudar, questões bem práticas, tá? Uhum. Existe algum isolamento nos pacientes que estão em tratamento, paciente oncológico que está em tratamento, quando ele chega na emergência, você comentou, né? A emergência está separada agora para os pacientes que estão em tratamento dos outros pacientes, correto? Ele não chega mais numa emergência comum. A gente está tentando fazer o possível para que os pacientes que têm urgências oncológicas que não tem nada a ver com sintomas respiratórios, a gente está tentando criar uma mini emergência para abordar esses casos fora da emergência comum. Outra coisa que é importante também é quando a gente orienta um paciente que desenvolveu sintomas respiratórios e agora está com falta de ar, para ir para a emergência, é fundamental avisar a emergência que esse paciente está chegando, porque você também não quer que o paciente fique sentado na sala de espera da emergência, tossindo por todos os lados. E o fluxo de triagem, a última pergunta, o fluxo de triagem, o paciente que vem para o centro de oncologia, faz pressão arterial, abre ficha e tudo mais, o paciente em químio, imunossuprimido, ele está fazendo um fluxo de triagem diferente do paciente em acompanhamento, ou ainda o fluxo está o mesmo? Não, quer dizer, a gente tem esses níveis de triagem, né? Você não sai nem do estacionamento sem ter perguntas sobre sintomas respiratórios. Se tiver sintoma respiratório, imediatamente é levado para uma área especial com as enfermeiras. E, finalmente, se tiver sintomas respiratórios avaliados por essas enfermeiras, é levado imediatamente para uma sala. Excelente. Renato, muito obrigado mais uma vez. Essa nossa conversa ela vai ficar gravada, a gente vai deixar no canal para quem quiser acessar, quem entrou agora mais tarde, rever as orientações e o que está sendo feito em Seattle, junto com o time do Renato Martins. E a gente volta a se falar, tendo novas novidades, certamente se tiver uma nova oportunidade, e se tudo correr bem, né, e vai correr, com boas notícias e vocês mandando resultados aí, a gente dividindo o resultado do que está funcionando para tratar efetivamente esses pacientes. Mais uma vez, obrigado e nos vemos em breve, viu? Um abração.